Olá, pessoal! Olá, pessoal! Boa tarde! Vamos iniciar aí o webinar. O que é o Scrum, né? O Scrum é um framework que ele foi criado em 1993 pelo Jeff Sutherland. Ele tem um livro bem famoso, que é A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, a capa amarela, até deveria ter colocado aqui, que ele explica toda a história do Scrum, como é que ele criou, por que ele criou, qual que é a ideia, né? A gente entender por que estima, por que não estima, o que é sprint, né? Então ele explica tudo certinho nesse livro. Então é bem interessante. Começa lá no FBI, um projeto de implantação de um software, então é bem interessante. Então ele foi criado, né, para equipes de desenvolvimento. Começou nisso, né, equipe de desenvolvimento de sistemas mesmo. E hoje o Scrum, assim, ele está aplicado em diversos para resolver diversos problemas, como a crise da fome na África, o Scrum, a ONU para fazer tal coisa, o Scrum, né? Então ele não está só em equipe de desenvolvimento hoje. Hoje as pessoas pegam esse framework, que é o Scrum, e fazem algumas adaptações para aplicar para o negócio delas, tá? Então hoje ele está sendo adaptado dessa forma. E o princípio básico do Scrum, né, é promover agilidade e fazer com que as pessoas se adaptem, a equipe se adaptem mais rápido e fácil, né, a novas mudanças do projeto. Adaptabilidade eu coloquei aqui, né. E aí, antes de a gente falar o que é ágil, entrar nessa palavra agilidade, adaptabilidade, eu queria entrar nessa palavra aqui, ó, do ágil, né? O que vocês acham aí? O que é essa palavra ágil? O que ela significa aí para vocês? Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar uma pergunta aí para vocês na tela e eu queria que vocês votassem. Tem como clicar, né? Votar. E aí eu vou colocar ela na tela agora. Então, cliquem aí, o que vem, né? O que vem ágil na mente de vocês? Vocês perguntaram se eu estou compartilhando minha tela. Estava compartilhando sim. Não sei se você está conseguindo ver. Então, podem voltar aí o que é ágil, o que lembra para vocês aí nessa palavra, né? Tem pessoas que relacionam com velocidade, com processos mais práticos, com né, mudanças, enfim. Então, o que vocês acham que isso significa, né? Então, o pessoal está votando aí. Já vou colocar o resultado na tela. Vou deixar mais uns 20 segundos aí para o pessoal votar. E aí, como a gente tem um número bem maior de participantes, a gente consegue ter um percentual legal aí para compartilhar para todo mundo. 82% votado já, 83%, apurando os votos da eleição aqui, quase igual. Bom, um minuto. Bom, acho que já deu aí, eu vou fechar a pesquisa. Tá, então o pessoal está votando ainda? Mais um pouquinho? 1 minuto e 20. Então, eu vou fechar aqui, tá, pessoal? Então, agora eu vou fechar e compartilhar a resposta com vocês, tá? Então, ó, o que a gente teve como resposta aí? Das pessoas, 8% falou que entregar as coisas mais rápidas, né? 30% ter processos mais práticos e 62% colocar que adaptar a mudança de forma mais rápida. Então, assim, um parabéns para quem colocou ali, mais da metade aqui falou, né, que é adaptar a mudança, e é isso mesmo. A ideia dessa palavra ágil, né, dentro do Scrum é a gente se adaptar à mudança de forma mais rápida. O Scrum, ele promove isso. Não necessariamente é eu entregar as coisas de forma mais rápida, não é velocidade, né, e também nem ter processos mais práticos, e sim eu me adaptar de forma mais rápida na mudanças, tá? Então, voltando para nossa tela aqui, deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês. Ó, o que eu quero fazer esse questionamento, né, de ser ágil, né? Então, imagine você, se você está no 10º andar de um prédio em chamas, para ser ágil, será que você vai pular pela janela para chegar mais rápido no chão? Então, assim, é uma pergunta que todo mundo faz aí quando a gente começa com esse conceito de ágil, né? Claro que se eu pular, eu chego mais rápido. Provavelmente eu vou chegar sem vida. Também, né, um outro questionamento é que, frequentemente, a equipe que ganha é aquela que, né, porque a gente sempre atrela, né, que agilidade é a pessoa que vai mais rápido, corre mais rápido, né, mas não necessariamente fazer mais rápido
quer dizer que eu vou ser mais ágil, né? Porque provavelmente, se eu tenho dois times ali, duas equipes, as duas saem uma prova de corrida, as duas saem correndo. Uma para analisar o caminho, o percurso, sai andando e para analisar o caminho e o percurso. Provavelmente essa equipe que parou para analisar isso, ela vai chegar no mesmo tempo que aquela que está correndo o tempo todo. Porque que está correndo o tempo todo, ela vai se perder, ela vai esquecer dos obstáculos, ela não vai lembrar o caminho, né? Então, tem várias coisas que vai acontecer com aquela que já saiu disparada, tá? Então, só para a gente provocar aqui essa questão, né? Então, reforçando, né? Não tem a ver com velocidade. É realizar o caminho apenas uma vez e o menor número de vezes possíveis, com qualidade. Então, isso que eu reforçando, a equipe que sai correndo, ela se perde, ela vai precisar voltar, procurar ponto esquecido, acaba demorando muito mais para fazer os trechos que são menores. Então, uma coisa que era para ser fácil, às vezes ela não vai conseguir fazer de forma rápida e prática, porque ela saiu correndo e, né, acaba tendo dificuldade em coisa mais básica. Então, ser ágil, né, lembrando, né, é eliminar o desperdício e se adaptar às mudanças de forma bem mais rápida. Então, isso é ser ágil, tá? Dentro da parte do Scrum, reforçando aqui esse. E aí, né, vindo disso, de ser ágil e tudo mais, eu queria falar também desse ágil mindset, esse manifesto ágil que a gente tem, né? Para a gente, antes de eu querer colocar o Scrum na empresa, eu tenho que ter esse mindset de ágil, tem que ter esse espírito ágil dentro da minha equipe, né? E aí tem quatro grandes, o manifesto que ele diz 4 grandes tópicos que são bem legais, que é indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, o software e funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? O que eu quero falar de cada item desses? Que os projetos, né, eles são feitos por pessoas. Então, as pessoas, elas são muito mais importantes do que processo e ferramenta. Então, assim, para resolver um problema, eu vou seguir um processo ou vou lá e resolvo o problema, né? Então, a pessoa, ela tem que ter essa criatividade. Isso alavanca a performance, né? A criatividade, esse pensamento, né? Então, a pessoa, em primeiro lugar, sempre. E os processos aqui, já que a gente falou de processo, eles servem para quando eu quero ter resultados repetitivos. Então, eu coloco um processo, porque eu vou sempre passar por um padrão, eu vou sempre fazer da mesma forma. Então, eu tenho um processo para chegar sempre naquele resultado. Então, o processo é repetição de trabalho e ter o mesmo resultado, né? Já o ágil ele prega ao contrário, né? Então, a gente não vai ter sempre o mesmo resultado, né? O ágil a gente não sabe, né? Ele vai mudando o tempo todo. Sobre a documentação, né? A documentação nos projetos de software, ela só deve ser feita quando, né? O cliente pede, quando eu estou fazendo um projeto de requerimento, estou lançando uma nova pomada no mercado, eu preciso fazer aquele documento que é aprovado e tudo mais. Então, regulação, requerimento da indústria, aí sim eu faço documentação. Tá? Mas se não, isso é um desperdício, tá? Não tem valor e excesso de documentação é um gasto, né? A gente fique longe aí de detalhar coisas e fazer coisas a mais sem serem solicitadas, porque já entra em desperdício, que é uma coisa que é contra aí o mindset ágil, né? E aí, sobre o colaboração do cliente, sem negociação de contrato, né? Os clientes, os desenvolvedores, eles têm que estar no mesmo lado. Então, eles têm que colaborar, produzir um software para que traga valor para o cliente. Então, não adianta, né? Se o cliente pede uma alteração, eu não vou refazer um aditivo de uma cláusula, né? Não usando ágil, né? Fazer um aditivo, uma cláusula e pedir para o cliente lá, agora aprova, escaneia para mim e manda para mim, né? Isso né? O cliente, eu tenho que estar sempre priorizar as coisas conforme o que traz valor para ele, né? Então, ele tem que estar colaborando junto comigo. Ele é um membro ali para eu entregar as coisas que tragam valor. E aí, a última ali, né? Responder às mudanças. Deixa eu até só olhar. Isso é mais do que seguir um plano, né? Então, a gente sempre vai gerenciando as mudanças conforme as prioridades. O que é mais prioritário, eu vou colocando ali para colocar. Estou construindo uma casa, né?
construir a garagem. Agora, o que é mais prioritário? Eu tenho que me mudar logo para casa. Então, eu já vou construir o quarto, para depois construir a cozinha. Então, eu vou sempre na prioridade do que seguir um plano. Construir a casa, depois eu construir a cozinha, o quarto, o banheiro e tal. Então, vocês normalmente têm um plano, né? Mas o plano ele tem que sempre ser levado em consideração a prioridade que o cliente tem e qual valor isso vai retornar para ele. Tá? Então, esse é mais um ponto dos mindset e do mindset ágil. Bom, eu queria os papéis do Scrum agora, né? Então, dentro do Scrum a gente tem algumas, dentro desse framework aí, a gente tem algumas coisas que devem ser levadas em conta, né? Como papel, o Scrum tem cerimônias, o Scrum tem estimativas, o Scrum tem uma forma de colocar isso para ver como é que está indo o desempenho da equipe, né? Então, em relação aos papéis, é muito importante no Scrum a gente ter o owner, que é o PO, normalmente, e a gente tem o Scrum Master, né? A gente tem a equipe e a gente tem o cliente e as pessoas envolvidas, né? Nisso tudo. O Product Owner, né? Ele é não talvez o mais importante, mas muito importante porque ele decide o que a equipe vai fazer. E ele controla a lista de tarefas. Então, que é o backlog, que a gente vai chegar um pouco mais para frente. E ele fica basicamente metade do tempo falando com o cliente e a outra metade do tempo falando com a equipe. Ele é um líder, ele não é um chefe, né? Então é importante que assim, ele não vai dar ordens, né? Mas ele vai chegar lá e vai falar para a equipe, ó, para o meu cliente, o que gera valor na próxima entrega é isso e aquilo. O que vocês entregaram, ok, tá dentro, não, né? Até a gente vai ver nas cerimônias que o cliente pode ser envolvido e tudo mais. Então, esse é o papel do Product Owner. Ele vai representar o cliente e vai ordenar o que deve ser entregue conforme o que gera valor para o cliente, tá? O Scrum Master. O Scrum Master é alguém que está na equipe trabalhando, né? Ele faz parte ali da equipe e ele é uma pessoa que ajuda a equipe a seguir os processos do Scrum, principalmente. Ele vai ter responsabilidades nas cerimônias, né? Ele tem que puxar as cerimônias do Scrum. Ele é uma pessoa que vai também resolver os problemas de uma daily meeting, né? Então, depois a gente vai ver também em cerimônias. Então, o Scrum Master está ali, ele é um apoio para a equipe, um apoio para o time, né? E aí, depois a gente tem o papel que são as pessoas que vão trabalhar ali no desenvolvimento das funções. Depois dos papéis aqui, né, basicamente são os papéis do Scrum, a gente tem aqui as cerimônias e as estimativas. Então, as cerimônias do Scrum. A primeira cerimônia que a gente tem, depois que a gente já faz ali a parte do backlog, né, normalmente as sprints, né, essas cerimônias, elas são para a gente falar das sprints, fazer um sprint review, né? Então, só para quem não está acostumado, a sprint, na verdade, ela é um tiro. E a sprint, dependendo da empresa, né? As empresas normalmente elas fazem a sprint, ela pode ser até de um mês, né? Então eu tenho uma sprint de um mês que eu envolvo vários itens ali e no final dessa sprint eu tenho que entregar uma coisa funcionando para o cliente. Eu tenho que entregar valor para ele, né? Algo que ele veja valor, algo que agregue, que ele consiga usar, alguma coisa que ele seja, né, viável ali para ele. O mínimo produto viável eu consigo entregar no final dessa sprint. A sprint, ela pode ter um time box de um mês, mas normalmente as empresas elas escolhem uma sprints mais curtas, assim, de uma semana ou 2 semanas, tá? Então, como é que o ideal para definir o tamanho de uma sprint, né, a duração de uma sprint, é o Product Owner, ele deve definir o tamanho com a equipe. Tipo, então ele vai lá e fala, vamos fazer de uma semana. O que dá para entregar nessa uma semana, né? Então eles vão concordar o Product Owner com a equipe de qual vai ser o tamanho dessa sprint. E aí a gente começa ali com a Sprint Planning Meeting. O que é feito, né, nessa Sprint Planning Meeting? O Product Owner ele vai falar quais são os objetivos a curto prazo que eles devem entregar primeiro, né, para gerar um maior valor para o cliente. Então, o time de desenvolvimento ele vai lá detalhar os itens, né, e eles vão colocar, isso eu vou entregar em uma semana, isso em duas. Isso vai precisar, vamos fazer uma sprint de uma semana para resolver esses problemas e entregar essa nova funcionalidade. Então, essa é a Planning Meeting, né? Que a gente planeja o que vai ser feito. Dentro da sprint de planejamento, existem, depois que a gente prioriza os itens que serão feitos, né?
Aí o time passa para estimar isso, né? Aí eu vou mostrar como é que eles podem fazer algumas estimativas aqui, como é que o time trabalha nas estimativas. Bom, depois que tem a Planning Meeting, a gente tem a Daily Scrum, que a Daily ela deve demorar no máximo 15 minutos. Quem deve garantir que a Daily Scrum aconteça é o Scrum Master. O Scrum Master vai puxar o time e falar, pessoal, vamos fazer a Daily agora. E são 15 minutos para responder o que a pessoa está fazendo, o que está impedindo ela de avançar e o que ela vai fazer depois, né? E os impedimentos dessa reunião é o Scrum Master que vai priorizar isso. Então, ele vai ver, o fulano está com esse problema, então a gente já vai lá e já vai ajudar ele a resolver. Isso vai ficar ali com o Scrum Master mesmo. Depois a gente tem review. Que a Sprint Review é basicamente onde a gente vai fazer a inspeção, né? Então a gente vai falar, ver o que é a prestação de contas, né? O time vai apresentar os avanços que fez para os stakeholders do projeto, né? Não só necessariamente para o product owner, né? E aí o time vai receber um feedback e vai corrigir, né? Se tiver qualquer desvio do curso, vai ver as melhorias que não foram previstas, as melhorias, coisas que não foram previstas inicialmente na planning, né? Às vezes a gente faz algumas estimativas e lá na review aparecem novas melhorias para fazer, né? E aí, o que acaba... Isso que é legal do Scrum, porque na review, quando aparecem essas novas coisas, né, de repente o cliente, que legal isso, eu quero ir mais nessa função aqui, e aí a gente consegue pegar as coisas da review e já colocar para uma planning para a próxima entrega, por exemplo, né, porque aquilo que ele viu gerou mais valor, ele quer aquele ponto. Já o que estava planejado, ele não quer mais, quer mudar, então isso que a gente consegue fazer, mudar o tempo todo, né, a gente fazia esse ajuste o tempo todo. E aí, depois da review, a gente tem a retrospectiva, né? Que a retrospectiva é basicamente aí pegar as lições aprendidas. Então, a gente vai adaptar o processo de desenvolvimento do time. Então, eles são bons, ruins, o que tem que melhorar, práticas, tudo que vai vir à mente, né? Pessoas, tem que mudar o fulano, ele não faz mais isso, faz esses desenvolvimentos, né? E é bem importante, assim, que a gente saiba que nem sempre é possível a gente entregar um software funcionando no final de uma sprint. Então, mas assim, é importante saber que as entregas é que dão uma sensação de velocidade. Então, pode ser que o time, ele com o Scrum, né, ele continue desenvolvendo da mesma velocidade que sempre teve. Mas é a entrega que dá a sensação. Então, é sempre importante a gente trabalhar com as sprints, mas focando numa entrega no final da sprint, né? Isso vai ser possível aí, tá? E aí, pessoal, queria falar um pouco agora das estimativas, né? Então, na Sprint Planning, quando a gente vai pegar os itens que vai priorizar na sprint, a gente tem que estimar as tarefas. E um dos grandes problemas atualmente é que as estimativas que são feitas em horas, elas são, assim, em torno de 16 vezes, né? O pessoal sempre erra quando é feito em hora. Então, eu queria até ler isso aqui, né? Que a estimativa inicial do tempo de trabalho, ela corresponde ao intervalo de 25% a 400% do tempo gasto na realidade. Que a medida do projeto é que, assim, quando a gente começa, no começo do projeto, as estimativas, elas erram bastante, mas depois que o projeto vai avançando, elas vão se estabilizando melhor. Mas no começo do projeto, elas variam muito. Então, eu trouxe esse gráfico aqui, que é o cone da incerteza, que ele mostra justamente isso, né? Aqui está o tempo, e aqui é o jeito que varia a estimativa. Então, no começo, ela varia muito, mas depois ela vai melhorando, vai entrando no eixo aí, né? Eles vão conseguindo ter mais noção do tempo real do projeto. E, assim, quando a gente estima com horas, né, é muito fácil a gente errar essa estimativa. Então, é a gente usar uma das técnicas de estimativa aqui que a gente tem no Scrum. Então, a gente tem aqui os story points, que a gente tem que definir aí qual é a unidade de medida que a gente vai usar para estimar. Então, assim, não necessariamente a gente precisa colocar horas para as coisas, né? Porque é muito difícil falar, isso vai ser 2 horas. Né? 2 horas, se eu encontro um problema no caminho, eu já vou levar 4 horas. Né? Então, é muito difícil eu pensar, porque quando a gente pensa em horas, a gente sempre pensa no caminho perfeito. Então, já começa mais ou menos errado por ali, né? A gente tem que estimar aqui
pelo tamanho relativo das coisas. É isso, saindo um pouco dessas horas. Quando a gente chega numa loja, a gente sempre olha para uma blusa e diz, essa blusa não vai caber. Estou olhando e dizendo que aquele tamanho não dá, né? Então, eu quis dizer que tamanho relativo, PMG, né? Eu olho ali e já sei se vai ou não caber em mim. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode dar outras maneiras de estimar itens, né? Não somente pode ser horas, isso aqui é um P, ou isso é um M, isso é um G, né? Posso dar outras nomenclaturas para as estimativas, ou 1, 5, 10, 13, né? E a gente sabe, tem um feeling ali de quanto que é 13. 13 é bem pesado, 1 é bem leve, né? Ou ao contrário. Explicando o que é o story point, né? É uma medida relativa de esforço que deve levar em consideração a complexidade e o risco. Então, não só o quanto eu vou fazer isso, mas a complexidade para fazer e o risco que eu tenho. Se algo der errado, tem que estimar isso também. Essa estimativa com esses dois itens. E sempre, é legal aqui sempre começar a estimar as coisas pelos menores itens, né? Então, por quê? Porque se eu pego um item pequeno, eu sei que é o número 1, por exemplo. Se eu pego um item um pouquinho maior, eu sei que ele é 2 vezes o menor. Então, já é 2 ou 4, né? Então, eu começo a ter uns parâmetros em relação ao menor item. E aí, né, a gente tem no Scrum muito o Planning Poker para ter essas estimativas. É o story point, só que como é que o time vai fazer isso numa sprint planning, né? Numa planning, como é que o time vai estimar? Vai ter um item na tela, e aí, como é que cada um vai falar um número? Ou cada um fala uma quantidade de horas, né? Então, a gente define essa medida, primeiro, e aí a gente faz o planning poker. O planning poker nada mais é do que um baralho que eu distribuo para o time, né? Tem para comprar aí planning poker, baralho, assim. E aí, como é que funciona? Todo mundo que vai participar da construção dos itens, que é a equipe, né, ela tem que fazer essa split planning, e cada um vai ficar com um baralho, e o Product Owner também é legal ele estar na planning para tirar dúvidas quando o time tiver, e o Scrum Master deve ser o facilitador da reunião, e aí vai ter um item lá na tela, criar uma tela de login, né, desenvolver uma tela de login. Nossa, para desenvolver uma tela de login tem que ter integração, PHP, não sei o quê, tem que ter um layout, tem que ter... Então tem um monte de coisa que tem que fazer numa tela de login. Aí a gente pega esse item, criar a tela de login, e as pessoas jogam a carta juntas, ao mesmo tempo, colocando a pontuação que elas acham que vai levar para aquele item. O Planning Poker, ele normalmente segue a sequência de Fibonacci. Então, ele vai colocar ali 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, né? 20, 40, 100. Então, aí as pessoas jogam, todas ao mesmo tempo. Sempre vai ter uma pessoa que vai ter colocado a menor pontuação e vai ter uma pessoa que vai ter colocado uma pontuação bem alta. E aí o legal é essas duas pessoas explicarem, né, os extremos explicarem por que ele achou que era muito fácil e por que o outro achou que era muito difícil. E aí, dependendo das explicações, o time entra no consenso ou joga o Planning Poker de novo para entrar no consenso depois da explicação das duas pessoas. Tá? Então, assim que é legal fazer as estimativas dos itens. E aí, isso não tem relação, né? Depois, isso pode até ser relacionado com horas, mas isso a gente está falando aqui de pontos por função, né? Os pontos da sequência Fibonacci. Bom, daí o Product Owner, ele apresenta os itens que são mais prioritários, né? Para a gente fazer a estimativa ali na planning. E todos devem ter o baralho do Planning Poker, só para concluir, né? Então é bem legal fazer essa estimativa, né? Então toda split planning é legal que as pessoas estimem dessa forma. Cada um joga o baralho e acha o que aquilo representa para si. A pontuação para si. Acho que a Lídia falou, né? Lembrando que todos devem participar do Planning Poker, incluindo o QA. É verdade, isso é boa observação. O que pode ser feito 2 pontos para desenvolvedor pode ser mais complexo para a equipe de teste. Realmente, Lídia, é um bom ponto, né? Todo mundo tem que participar aqui dessa reunião. Só que eu sei que às vezes na hora de desenvolver, né, a gente pensa só no desenvolvimento e acaba esquecendo essa parte do teste, acaba esquecendo essa outra questão aí de validação e tudo mais, né? Então o QA também tem que inserir essa pontuação dele no item aí. Porque senão, para QA às vezes é muito mais difícil de testar. Um teste manual às vezes leva muito mais tempo do que o desenvolvimento, né? Então, dependendo do item, sim, tá?
Beleza, o próximo aqui, então, é trazer um guia aqui de como que a gente começa o Scrum aí na nossa empresa, né? Então, um guia prático aí. Então, primeiro eu vou escolher o Product Owner da minha equipe, tá? Depois eu vou selecionar a equipe. Dentro dessa equipe eu vou escolher o Scrum Master. Depois eu vou criar um backlog, que é onde eu vou jogar todos os itens que eu tenho para fazer esse projeto. E depois eu vou ter uma sprint, né? Vou fazer uma sprint, planejar sprint. E eu também tenho que tornar o trabalho dessa equipe visível, né? Eu não falei nada de visibilidade, porque eu vou mostrar isso na ferramenta. Então, esse assim, é um guia prático para a gente começar o Scrum. Existem empresas que o papel do Product Owner e do Scrum Master é a mesma pessoa, tá? Então, isso pode acontecer às vezes, mas o ideal é que tenha, né? O Product Owner e tenha o Scrum Master, tá? Mas isso também pode ter. Aí eu queria mostrar para vocês como é que a gente vai tornar o trabalho visível dessas pessoas usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Como que funciona, né? A gente tem aqui a ferramenta Wartia, né? Então o Wartia, ele é uma ferramenta que vocês podem trabalhar tanto para a parte de projetos em cascata, que passo dependência, término início, uma gestão project, né? Ou para trabalhar com gestão ágil de projetos. Então eu tenho desenvolvimento e eu tenho aqui um projeto que é desenvolvimento de site. Se eu abrir esse projeto, eu já criei o backlog e eu criei sprint 1. Então, eu vou clicar aqui dentro do backlog e ver a minha lista de tarefas que eu tenho aqui dentro. Então, eu tenho todas essas tarefas. Criar tabela, criar tela de login, definir modelo de projetos, vou ver a API, né? E aí, eu posso priorizar essas tarefas para a minha primeira sprint. Como é que eu faço isso, né? Eu escolho aqui, tem o peso dessas tarefas, eu vou pegar um item 4, vou pegar um item 3. Opa, cliquei errado aqui, pegar o item 3, pegar o item 13. Clico nas tarefas que eu quero e eu simplesmente arrasto para a sprint. Pronto, priorizei essas tarefas na sprint. Se eu clicar aqui em cima, eu consigo ter uma visão do que eu tenho no backlog e o que eu tenho na sprint, né? E consigo ver o percentual completo e tudo mais. E depois, né, como que as pessoas vão trabalhar aqui dentro dessa ferramenta? A gente pode liberar só essa tela do Kanban, que o Kanban é um quadro online, onde as pessoas podem olhar o que elas têm pendente, em andamento, né? De repente tem algum item que passa por uma aprovação do cliente, eu posso deixar esse item em aprovação do cliente. A pessoa pode simplesmente arrastar a tarefa e dar um play para começar a trabalhar nessa tarefa, né? Então, eu consigo ver quem está trabalhando, quanto tempo ela está trabalhando. A gente tem aqui alguns relatórios que o pessoal usa muito no Scrum, como, por exemplo, né? Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Relatório ágil. Então, eu vou clicar aqui na minha área de desenvolvimento inteira e colocar aqui relatório ágil. Ó. E aí, conforme o trabalho das pessoas, o pessoal usa muito esse gráfico de burn-down para gerenciamento ágil de projetos. Por quê? Porque ele vai mostrar a quantidade de pontos aqui que eu tenho estimado, tipo, em torno de 4.705, ele também pode ser representado em horas, né? E aqui, a queima que eu tive disso ao longo do tempo. Então, olha só, nessa data aqui, eu queimei em torno disso, né? Eu deveria estar abaixo dessa linha ou, no mínimo, junto com essa linha. Eu consigo ter uma conclusão que esses projetos aqui, eles estão atrasados. E eu posso ver isso somente de um projeto se eu clicar em cima do projeto, ó, né? Então, não só da área toda, né? Mas de projeto por projeto. Mais abaixo, também tem a do que está planejado e do que eu estou entregando, né? Do que eu fui concluindo. Então, também estou abaixo do que deveria estar, né? Esse gráfico também está mostrando. E depois, algum gráfico de situação das tarefas. Quantas tem pendente, concluir, em andamento, né? Pendente com o cliente, também consigo ter esse outro relatório. A gente tem outros relatórios aqui que ele vai mostrar, por exemplo, os projetos, né? Quantos estão atrasados no prazo, com risco de atrasar, as tarefas, né? Quem está trabalhando em tempo real também está 48 minutos nessa tarefa de assinatura do cliente. A Bruna está em executar projetos. E eu acabei de dar o play aqui nessa tarefa de criar tela de login. Estou há 1 minuto trabalhando. Então, a gente consegue ver em tempo real quem está fazendo o quê e ver as tarefas pendentes por responsável também, tá?
Bom, outras coisas que são bem interessantes da ferramenta é que a gente consegue também, para promover maior engajamento entre a equipe, criar aqui um ranking e dar pontuações para as pessoas conforme o desempenho delas. Então, se a pessoa encerra a tarefa, ela ganha ponto, encerra no... Sumiu ou voltou agora? Teve um... Sumiu, não sumiu? Tá aqui? Vou continuar aqui, tá? Bom, esse ranking, ele vai dando pontuações conforme as ações, né? Criou o projeto, comentou, reabriu, né? Perde ponto porque reabriu. Então, você vê quem ficou em primeiro lugar entre equipes de implantação ou equipe de desenvolvimento, né? Quem ficou em primeiro lugar. Então, a gente consegue dar uma analisada aqui, fazer algum tipo de bonificação com esses colaboradores por causa do desempenho deles na ferramenta, né? Então, ele é bem interessante essa telinha aqui, né? E depois consegue também olhar toda a lista de tarefas, cobrar uma pessoa de alguma tarefa que está atrasado, né? Quantas horas a pessoa gastou também numa tarefa, ter a lista de projetos também que eu tenho na minha empresa inteira, todos que estão com risco de atrasar. Por exemplo, tem esse projeto de implantação, ele está para terminar no dia 11/6, ele vai terminar no dia 28, se continuar nesse formato. Ele está dando a tendência de terminar ele, vai ser alguns dias com atraso. Quem é o responsável é a Emeline. Quando está completo, deveria estar 12%. Tem 81 horas estimadas, não gastou nada. Então, está dentro da quantidade de horas. Esse aqui já tem risco de estourar o esforço. Tá? Então, a ferramenta ela vai dar uma visão de portfólio e também as pessoas podem trabalhar nela através desse Kanban aqui, né, com o Play. E tem uma agenda também que eles podem olhar o que eles estão alocados de todos os projetos ao longo do mês. Essa agenda ela também pode ser integrada à agenda, tá? Então também é bem interessante essa parte aqui da ferramenta. Ah, eu esqueci de mostrar uma outra telinha para vocês que é que é o acompanhamento que ele vai mostrar isso aqui, ó. Vai mostrar os projetos. Ó, ele vai mostrar os projetos e as fases do projeto, de que data até que data vai o projeto. Então, por exemplo, eu tenho esse Flux RP aqui, ele está me mostrando, ó, a sprint 1 vai de tal data até tal data. Qual o percentual completo da sprint e quanto deveria estar completo essa sprint? Então, ela está 60% e já deveria estar 100%. E aqui do lado, ele vai, tipo, me mostrar um cronograma Gantt dessa sprint aqui. Que vai pintar, ó, aqui é a data de hoje, e eu vou ver mesmo, tá pintado para trás, né? Então, eu tenho também essa tela que vai mostrar as fases do projeto. Então, ele vai mostrar o projeto, as entregas, e eu posso colocar cores nessas fases. Eu posso mandar isso para o cliente também. Então, ó, cliente, na sprint 1, que eu vou entregar isso e aquilo, vai dessa data até essa data, tá? Então, eu consigo ter essa noção. E aqui do lado ele mostra um indicador de prazo, né? Se a sprint está atrasada ou não. Eu posso tirar essas colunas da tela, modificar essa tela aqui também, conforme vocês acharem melhor. Bom, e aí, como que ele cruza com o cronograma, né? Na verdade, quando eu coloco essas coisas aqui dentro, o Artia já faz a conta se tudo que está aqui dentro está dentro do prazo ou não, e quanto deveria estar completo, né? Então, o portfólio, ele já faz essa soma, ó. Já deveria ter concluído 96 de tudo que tem aqui dentro desse projeto. Então, ele automaticamente faz essa conta aqui, tá? Pessoal, espero que tenham gostado, né? Convido a todos aí a conhecer melhor nossa solução, tá bom, pessoal? Agradeço aí, e próxima quarta tem mais conteúdo aí para vocês. Obrigada, até a próxima.